Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão participando aqui. Meu nome é Mervyn Schepers. Estou participando da segunda semana belga ao convite da Associação Ilha Belga no Brasil. Então, em primeiro lugar, meus agradecimentos para a Associação Ilha Belga no Brasil por poder oferecer esse momento oportuno aqui para ajudar a disseminar um pouco sobre a cultura belga no mundo afora. Na minha participação nessa disseminação da cultura belga, vou falar sobre a cerveja, né, que é mais emblemático, né, tem batata frita, tem chocolate, mas eu vou hoje falar sobre a cerveja, não é à toa, e mais específico sobre a origem da trapista, que é uma das, como é que eu vou dizer, um dos estilos, né, um das marcas de cerveja, selos, né, de autenticidade, que aos poucos estão sendo ameaçados de extinção. Eu vou explicar por quê. Então, Mervyn Schepers, sou mestre cervejeiro, belga, que mora há 24 anos no Brasil. Sou oriundo da cidade de Tongeren, da província de Limburg, na Bélgica. Tongeren também é a cidade mais antiga da Bélgica, para quem não sabia. A cervejaria se chama Belgarioca, então uma combinação da Bélgica com carioca, que são as pessoas que moram no Rio de Janeiro. E a Belgarioca, ao contrário de muitas outras cervejas artesanais, a gente faz apenas estilos belgas, com 100% malte belga e 100% levedura belga. Os lúpulos vêm do Velho Mundo, Inglaterra, Tchequia, Eslováquia, Alemanha, por aí vai. Dentro da nossa cervejaria, por enquanto, a gente tem 3 estilos, na verdade 4. Mas vou explicar, é 3,5 na verdade. 3 estilos de cerveja e sempre são clássicos, sempre são inspirados em alguns rótulos belgas. Vou tentar explicar brevemente aqui sobre os estilos da cerveja que a gente tem. Os rótulos atuais são muito conhecido por todo mundo que já ouviu falar da Bélgica, é Automium. Automium, no momento, é um Single Trappist Ale. Single Trappist é aquela cerveja do padre, também conhecido como cerveja do padre, tá? E uma cerveja leve, refrescante e cerveja do monge. É um estilo muito pouco conhecido. Por quê? Porque o Single Trappist é produzido, sua destinação realmente é para o consumo interno do mosteiro. Não é para comercializar. Então, os monges trapistas, principalmente, ficam muito felizes em comercializar seus rótulos mais complexos, como double, triple, quadruple e outros estilos. E por causa de sua crença da ordem, né, dos cistercienses da estrita observância, onde se originou o trapista, imprime um estilo de vida com austeridade. Daí seria um pouco antagônico no dia a dia consumir cervejas mais complexas, por isso que eles preferem optem por o uso, o consumo de uma cerveja mais simples, nesse caso que é o single trapista. Daí a gente não tem muito single trapista no mundo comercializado, na verdade. Hoje em dia temos 2 rótulos. O mais conhecido é o Chimay Doré, que já está há muito tempo no mercado, e o que foi lançado esse ano é o Westmalle Extra. Essa sobre single trapista, uma cerveja leve, 5,4% de álcool, muito refrescante, notas cítricas frutadas, condimentadas, certo? O segundo estilo é a nossa Standard de Liège. Standard de Liège é um Saison Ale. Saison Ale também é conhecido como cerveja de fazenda. Remete das fazendas antigas da Wallonia, da região francesa na Bélgica. Era assim, no final do inverno, início da primavera, cada fazenda fazia abraçar de sua cerveja para reidratar os trabalhadores no campo na próxima colheita no verão. Daí eles selecionavam os grãos que sobravam, que não era mais necessário para mantimento de alimento, pão, bolos, etc. Juntavam esses grãos, tinha cevada, tinha trigo, tinha centeio, tinha aveia, o que realmente sobrava de grão que podia ser usado para abraçar a cerveja, cada fazenda fazia sua cerveja. Claro, com a levedura Saison, que é a levedura típica, ela fermenta fácil em altas temperaturas, traz uma refrescância enorme para a cerveja, traz um pouco de borbulhas na língua, como se fosse um espumante. Daí também ela é conhecida como espumante campestre, né?
Então, uma cerveja muito refrescante para hidratar os trabalhadores no campo para a próxima colheita. Esse realmente era o destino da cerveja Saison. E por último, temos o nosso tripel, que chama Caribelga, também uma combinação de carioca com belga, Caribelga. E o tripel é um clássico da escola belga. Na verdade, quando a gente fala de tripel foi a primeira cerveja trapista no mundo. Foi lançada pela Abadia de Westmalle em 1934. O químico especialista em processos de fermentação Henri Verlinde deu origem à receita, né, que ele prestava consultoria às abadias nas redondezas. Ele tinha sua própria cervejaria, que chama Três Linde, mas prestava consultoria para as abadias. Em Westmalle, então, teve uma ampliação da sua sala de braçagem, e para homenagear esse evento foi produzida uma super cerveja. Daí então se originou a Tripel, que na verdade também é conhecido como a mãe de todos os tripés, né? Então Tripel também com 5 tipos de lúpulo, tem 9% de álcool. Em todos os estilos que nós fizemos, por mais que são estilos belgas, a gente trouxe um drinkability bem carioca. Drinkability que a gente tem uma temperatura mais quente aqui, verões mais quente, então a drinkability da cerveja tem que ser um pouco mais alta que a gente está acostumado na Bélgica. Drinkability quer dizer aquela cerveja que tem um final um pouco mais seco, que a gente toma um gole e dá vontade de tomar outro gole e por aí vai. Então, nossa tripel traz frutado cítrico condimentado, tem notas de litia, grapefruit, amoras, morangos silvestres, leva na sua receita casca de laranja e coentro e você vai perceber um herbal distinto. São todas cervejas de fermentação ale, quer dizer, de fermentação alta, significa, quando a gente fala de cerveja, temos na verdade duas grandes classes, lager e ale. Lager significa que a gente traz cervejas com fermentação em temperaturas mais baixas, de 10 a 15 no máximo, e quando a gente fala de ale, a gente fala de cervejas com uma temperatura de fermentação mais alta, quer dizer de 18 a 22, 25 graus, por aí vai. A grande diferença está nessa fermentação de diferença de temperatura. Claro, as leveduras são diferentes, mas a temperatura mais alta traz mais ésteres, traz mais surpresas para a cerveja, que as cervejas lagers são sempre mais straight, podemos dizer assim. A Caribelga, nossa Caribelga foi inspirada em 3 rótulos belgas, né? Um foi o Tripel Straffe Hendrik, da Halve Maan, em Brugge. Outro foi a Triple Carmelite, que por muitos acham que é a melhor tripel do mundo, outros acham que é do Westvleteren. Eu acho que é Westmalle, então tem o Triple Carmelite da Bostils e a Triple Westmalle da Abadia de Westmalle, que para mim realmente é um exemplo para seguir em relação de clássicos de tripel no mundo. Tá? Então, daqui a gente vai falar de cerveja abadia, cerveja trapista. O que é uma cerveja abadia? O que é uma cerveja trapista? Eu quero chegar nessas cervejas trapistas. Então, cerveja abadia é uma cerveja feita estilo abadia, né? Vamos dizer assim. São receitas que vêm de monges, cerveja normalmente feita em mosteiros, né? Que ao longo da época toda abadia, na época medieval, late medieval, vamos dizer assim, toda abadia já fazia sua própria cerveja. E daí se originou realmente os estilo abadia, tá? de escura, clara, double, quádruplo, por aí vai. Tá? A escrita mais antiga sobre a braçagem de cerveja em abadias remete aos anos 820 d.C. Isso foi da abadia Sangal, na Suíça. Então, o artefato de braçar cerveja se popularizou rapidamente. E nessa época medieval, no final da época medieval, como já disse, todas as abadias tinham sua própria sala de braçagem. A Revolução Francesa deu um fim nessa expansão. Muitas abadias eram fechadas, queimadas, destruídas ou vendidas. As propriedades pertences da ordem católica eram confiscadas e os monges trapistas eram forçados a fugir. É nessa fuga que eles se espalharam na Europa e em outros continentes do mundo. Logo, quando a gente fala hoje em dia sobre cerveja trapista, a gente está se referindo apenas sobre cervejas produzidas por monges trapistas, que eu vou explicar melhor como é um monge trapista,
dentro dos mosteiros após o período de 1796. Então, trapiste a partir de 1796. Uma coisa bem marcante, então, toda cerveja trapista necessariamente uma cerveja de abadia. Ao contrário, já não. Poucas cervejas de abadia são cerveja trapista. Né? Então, isso explica também a grande importância da abadia de Westmalle, pois aqui foi produzida a primeira cerveja trapista do mundo, como já disse, em 1934, a famosa Westmalle Triple de 9,5% de álcool. Sua receita foi aprimorada em 1956, ela teve uma mudança apenas, e daí para frente é essa mesma cerveja produzida da mesma forma, sem alterações. Então isso é muito tradicional, é muito impressionante a gente encontrar um produto desse no mercado. O trapista, para evitar que outras cervejarias ou abadias fossem vender a sua cerveja como trapista, em 1997 apenas, 8 mosteiros trapistas, sendo 6 na Bélgica, era Orval, Chimay, Westvleteren, Rochefort, Westmalle e Achel. E uma na Holanda, que é o Koningshoeve, e uma na Alemanha, Maria Walt, fundaram a International Trappist Association, ITA, né? Para evitar que empresas comerciais não trapistas abusassem do nome trapista. Então, essa associação criou o logotipo Authentic Trappist Product, que é atribuído para os produtos dessas abadias trapistas, não só cerveja, mas queijo, vinho, geleia e outros produtos, né, que respeitem critérios de produção precisos. Para que a cerveja, nesse caso, os critérios são os seguintes, né, para obter o selo ATP, Authentic Trappist Product, o selo tem validade de 5 anos e tem que atender alguns critérios. A primeira é: a cerveja deve ser fabricada dentro dos muros do mosteiro trapista pelos próprios monges ou sob sua supervisão. Isso é fundamental. 2. A cervejaria tem que ser importância secundária dentro do mosteiro e deve seguir práticas de negócios adequadas para o modo de vida monástico, ou seja, uma vida simples, uma vida com austeridade, sem excessos, certo? E a cervejaria não se destina a ser um empreendimento lucrativo. A renda é para mantimento e sustentação dos monges, a manutenção dos edifícios e terreno do mosteiro. E se tiver algum lucro excedente, isso deve ser doado a instituições de caridade para trabalho social ou para o auxílio de pessoas necessitadas. As cervejarias trapistas são constantemente monitorados pelo órgão internacional de trapista para garantir a qualidade irrepreensível das suas cervejas. E a pergunta que não quer calar: quais são, né, as cervejas trapistas no mundo que recebem o selo Authentic Trappist Product? Vamos lá, hoje em dia temos 11, um pouco tempo atrás ainda a gente tinha 12, e a abadia de Achel, infelizmente, não teve a obtenção do selo. Vou explicar por quê. Então, temos 5 na Bélgica, dos 11 atuais: Chimay, Rochefort, Westmalle, Westvleteren e Orval. Em Holanda temos 2, que é a Brouwerij do Koningshoeve, que adotou La Trappe, que é originalmente da França. Seu selo, embora que foi suspenso de 1999 a 2005. E a outra é Zundert, em Holanda. Na Áustria a gente tem o Stift Engelscel, nos Estados Unidos tem Spencer, no Reino Unido o Mount St. Bernard Abbey, o Tynt Meadow é conhecido, e na Itália Tre Fontane. Como já disse, o selo da Shell infelizmente foi suspenso em 2021. Dessa forma, todas as cervejas trapistas são necessariamente cervejas de abadia. E para concluir nossa história, podemos acreditar que aos poucos as cervejas trapistas começam a ser amaciadas em extinção por falta de monges trapistas, como aconteceu com a abadia da Achel, com sua produção não está sendo feito e tampouco supervisionado por monges da ordem trapista. Então, realmente é um apelo para o mundo para formatar novos jovens com esse carisma, com essa dedicação para ser um monge trapista, e 2, para se dedicar ao processo de braçagem de cerveja. Alguns meses atrás eu recebi uma
o mel da Ordem Internacional do Trapista, como eu falei sobre nossos 3 estilos. A gente tem um single trapista. E a Ordem Trapista, então, solicitou que a gente, não só a mim, não só a Belgarioca, mas a todos de cervejarias artesanais e outros comerciais, que evitem usar o nome trapista nos seus produtos a serem comercializados. Assim, existem vários produtores de levedura que também às vezes usam equivocadamente o nome trapista, levedura trapista no seu produto, e a gente adotou o single trapista porque quando você vai elaborar uma cerveja para ela ficar dentro de certo estilo, tem um BJCP, que é um guideline para definir qual estilo é cada cerveja. E, infelizmente, o BJCP usa uma desses nomes como single trapista para definir como essa cerveja tem que ser. E a Ordem Trapista entendeu, então, que realmente a BJCP tem esse uso, terminologia, mas pede que a gente evita de usar. Então, daí para frente, eu falei, claro, que em ordem e respeito, né, a Ordem Trapista, em consideração de todo o trabalho que foi feito já dessa história, a gente vai mudar nosso Atomium, né, vai continuar o nome Atomium, vai deixar de ser um Belgian Single Trapista e vai se tornar um Belgian Pale Ale, simplesmente. Então foi um pouco a minha história aqui para contribuir na disseminação da cultura belga no Brasil, e gostaria muito de agradecer mais uma vez a oportunidade dada pela Associação Ilha Belga. Vamos encerrar com um brinde em homenagem, um brinde em homenagem, então está aqui nosso Atomium, que até está dizendo ali, um single trapista, né? Vamos dar um brinde à homenagem aos trapistas, à Ordem de Trapista, desse fabuloso trabalho que eles fizeram ao longo de nossas culturas, de nossas vidas. Esse então é a última lote que a gente tem de single trapista, que vai ser um Belgian Pale Ale. Então, um brinde à vida, um brinde à Bélgica, um brinde ao Brasil, um brinde à cultura belga e um brinde aos trapistas. Santé!